Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos Paulo Roberto Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog e tem sempre a liturgia de forma antecipada. Eu sou um ajudador dos presidentes de celebrações e também sigo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 27 de dezembro de 2024, sexta-feira, dia de São João Apóstolo e Evangelista. No ano litúrgico C, a cor é branca e temos a missa própria com prefácio do Natal. Ofício da festa. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 96 na Bíblia Vulgata e 97 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1 ao 2, 5 ao 6, 11 ao 12, refrão 12a. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repitamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei. Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repitamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho é escrito por São João, capítulo 20, versículos do 2 ao 8. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva o exército dos vossos santos mártires, o exército dos vossos santos mártires. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram.
Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos às explicações aqui do livro Deus Conosco. São João, apóstolo e evangelista, nasceu na Galiléia e era irmão de Tiago Maior, também apóstolo. Quando ouviu João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seguiu Jesus e não o abandonou jamais. Dele recebemos grande herança da palavra do Senhor, o quarto evangelho e suas cartas apostólicas e o livro do Apocalipse. Ele apresenta-nos Deus misericordioso e amoroso, luz e bondade sem fim. Bendito seja o Senhor pelos apóstolos que nos deixaram a fé em Cristo Jesus. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho tem também explicação para este texto. João 20, versículos do 2º ao 8º. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, era pescador de Betsaida e discípulo de João Batista. Este o encaminhou a Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus o escolheu para compor o grupo de apóstolos, dentre os quais João se tornou um dos membros mais ativos. A ele Jesus confiou vários encargos e lhe fez importantes confidências. Com seu irmão Tiago Maior e com Pedro, formou o trio privilegiado, a quem Jesus convidou para momentos especiais, como a transfiguração e a oração no Monte das Oliveiras. João é considerado o autor do quarto evangelho, no qual acentua a manifestação de Deus ao mundo na pessoa de Cristo. Jesus é o Filho de Deus e, como tal, se apresenta mediante seus solenes. Eu sou o bom pastor, a verdadeira videira, o pão da vida, a ressurreição e a vida. Atribuem-se a João 3 cartas na Bíblia. O livro Palavra e Vida também nos traz uma explicação. A festa de São João nos leva para além do Natal para contemplar o mistério da encarnação em toda a sua transcendência. Aquele que nasceu é o Messias de Deus. Será crucificado, morto, sepultado, mas esse não será o fim. Ressuscitará pelo poder de Deus Pai para uma vida nova. Aquele que nasceu é a força da vida, incomparável, incontrolável e irrefreável. Nem sequer nossa oposição conseguirá evitar que Deus nos ofereça a vida nova da ressurreição. São João foi testemunha da vida que Deus nos presenteou e que hoje contemplamos recém-nascida. Vamos a outra explicação sobre São João Batista, nesta festa do dia 27 de dezembro de 2024. São João, apóstolo e evangelista, é filho de Zebedeu, ele é irmão de São Tiago Maior, como já falei, e discípulo de São João Batista. Junto com Santo André, foi dos primeiros a seguir Nosso Senhor. De acordo com o site rs21.com.br da televisão Rede Século XXI, RS21, São João foi o único apóstolo que esteve com Jesus até a sua crucificação, e ele é conhecido como discípulo que Jesus amava. O santo era filho de Zebedeu e irmão de Tiago Maior, também apóstolo. Foi pescador, assim como o seu pai, Zebedeu. João era um dos 4 discípulos que mais participaram do cotidiano de Jesus. Tiago Maior, Pedro, André e João. Foi encarregado com muitas missões e esteve presente em quase todos os momentos de Cristo narrados na Bíblia. Participou da última ceia de toda a paixão de Cristo, sendo único na hora final.
Na cruz, Jesus lhe confiou a tarefa de cuidar de sua mãe Maria. Depois do Pentecostes, descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora, João pregou em Jerusalém, seguindo com Pedro para Samaria. Posteriormente foi viver em Éfeso, levando consigo a Virgem Maria. Nesta cidade, João acabou sendo o mentor de muitas igrejas do início da evangelização cristã. Porém, durante o império de Domiciano, o apóstolo sofreu forte perseguição, foi preso e, como conta a tradição, jogado num caldeirão de óleo fervente, saindo ileso, vivo e sem nenhuma queimadura. Foi então exilado na ilha de Patmos, na Grécia, onde escreveu o quarto evangelho, o Apocalipse, e 3 epístolas aos cristãos. Conta-se que João morreu com cerca de 90 ou 100 anos, depois de muitos sofrimentos provocados pelas perseguições. O evangelho que escreveu, atenção para essa informação, o evangelho que São João, apóstolo de Jesus, escreveu, mostra Cristo em comunhão e meditação, e não apenas em ação como os outros. De acordo com o site do Vaticano, João se autodefine no evangelho que escreveu como discípulo que Jesus amava. Ele tinha razão em definir-se desta maneira porque assumiu uma das funções mais importantes na história da salvação, além, naturalmente, de Maria, que Jesus lhe confiou pessoalmente quando estava agonizante na cruz. Eis o teu filho e eis a tua mãe. Desde então, João levou Maria consigo e cuidou dela como a pessoa mais querida. O elo de união entre os dois era precisamente a pureza e a vida virginal que ambos viveram. João era o mais novo entre os 12 apóstolos e o que viveu mais tempo, sendo natural da Galiléia, região às margens do lago de Tiberíades, de uma família de pescadores. Seu pai chamava Zebedeu e sua mãe Salomé. Seu irmão Tiago, chamado maior, também foi apóstolo. Ele sempre estava no meio dos poucos que acompanhavam Jesus nas ocasiões mais importantes. Por exemplo, quando ressuscitou a filha de Jairo na sua transfiguração sobre o Monte Tabor e durante a sua agonia no Getsemane. Durante a última ceia, João ocupou um lugar de honra à direita do Senhor, em cujo ombro encostou a cabeça como gesto de carinho. O Espírito Santo infundiu-lhe a sabedoria com a qual pôde escrever o seu evangelho na velhice. Foi o único que esteve aos pés da cruz, além de Maria, com a qual passou os 3 dias antes da ressurreição. Foi também o primeiro a chegar ao túmulo vazio após o anúncio de Maria Madalena, porém deixou Pedro entrar por primeiro, por respeito e por ser mais velho. Transferiu-se com Maria para Éfeso, onde começou a sua pregação na região da Ásia Menor. Sofreu pela perseguição de Domiciano e foi exilado para a ilha de Patmos. Depois, com a chegada de Nerva, retornou para Éfeso, onde terminou seus dias com mais de 100 anos por volta do ano 104. O evangelho escrito por João foi chamado a Flor dos Evangelhos e Evangelho Espiritual ou Evangelho do Logos, graças à perfeição de sua linguagem teológica e à invenção do termo polissêmico logos, para indicar Jesus com diversos significados: palavra, diálogo, projeto, verbo. Em seu evangelho, a palavra crer é citada 98 vezes, porque somente assim se podia atingir o coração de Jesus. O evangelho de São João é altamente mariano, não tanto pela enorme quantidade de referências à Virgem Maria, mas pela graça especial de ter conhecido seu filho mais do que qualquer outra pessoa e por desvendar o mistério de Cristo. No entanto, Maria aparece apenas 2 vezes na narração de João, nas bodas de Caná e no Calvário. A narrativa das bodas de Caná é de particular importância. Naquela ocasião, deu-se o primeiro encontro de Jesus com João. No entanto, a vocação de João, que com André já era discípulo de João Batista, ocorreu provavelmente em Betânia, às margens do rio Jordão. Ao ver Jesus chegar, Batista o saudou como Cordeiro de Deus. O evangelista João ficou tão impressionado com aquele encontro a ponto de recordar até a hora em que ocorreu, a 10ª hora, ou seja, às 16 horas. Doravante não pôde deixar de seguir a Jesus.
Além do alto valor teológico, o Evangelho de João se diferenciou dos sinóticos pela sua ênfase à humanidade de Cristo, que emerge pelos detalhes de algumas narrativas, como sentar-se cansado, derramar lágrimas por Lázaro ou sentir sede na cruz. João escreveu também 3 cartas e o Apocalipse. E o único livro, o Apocalipse, no caso, é o único livro profético do Novo Testamento. As Escrituras se concluem com este livro, e conforme o significado do seu próprio nome, revelação, indica a mensagem concreta de esperança e coloca um ponto final no diálogo entre Deus e o homem. Desde então, coube à Igreja falar e interpretar a ação de Deus no âmbito da história, até ao seu retorno definitivo à Terra, no fim dos tempos. Nesse sentido, o Apocalipse é também uma profecia. Quanto às 3 cartas ou epístolas, foram escritas provavelmente em Éfeso. São textos sobre o amor e a fé que visam defender algumas verdades espirituais. Santa do dia 27 de dezembro, Santa Fabíola, viúva do ano 400, quando morreu. De nobre família romana, fundou um hospital e dedicou-se às orações e ao serviço dos pobres. De acordo com o site do Vaticano, Fabíola era romana, de família nobre dos Fabi, do século IV, e casou-se 2 vezes. Permanecendo viúva, converteu-se ao cristianismo. Vendeu seus bens para construir um asilo para os doentes necessitados. Tornou-se discípula de São Jerônimo na Terra Santa. Ao voltar a Roma, viveu como eremita e ajudou os mais pobres. Santo do dia 27 de dezembro, São Teodoro, monge e mártir, do ano 841, monge da Laura de São Sabas, na Terra Santa. Foi preso e torturado em Constantinopla pelos iconoclastas. Morreu no cárcere, na atual Hisarlik, Turquia. Santo do dia 27 de dezembro, Beato Alfredo Part, presbítero e mártir. Faleceu em 1936. Foi um religioso da congregação dos padres escolápios, morto durante a Guerra Civil Espanhola, justamente por ser sacerdote de Cristo Jesus. Santo do dia 27 de dezembro, Beato José Maria Corbin Ferrer, mártir. Faleceu em 1936. Congregado mariano e membro da Juventude Católica, José Maria Corbin Ferrer foi fuzilado num barco em Santander, Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola. Santa do dia 27 de dezembro, Beata Sara Salcarrazi, virgem e mártir. Faleceu em 1944. Foi virgem da Congregação das Religiosas da Assistência, fuzilada na Hungria junto ao rio Danúbio. Santo do dia 27 de dezembro, Beato Francisco Espoto, presbítero. Faleceu em 1964. Esse foi um sacerdote da Congregação dos Missionários, servos dos pobres. Francisco Espoto foi um padre assassinado por guerrilheiros Simba, quando era missionário em Beringe, no Congo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Divino Pai Celestial e é onisciente, sabe tudo, e é o Criador do Universo. Devemos aceitar qualquer resposta. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará e será o juízo final. Vamos nos encontrar no juízo final? Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e acredite em Jesus,
como Deus. Ele é o Deus nesse mistério da Santíssima Trindade. Pai, o Pai Celestial, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Maranatá. Agora eu clamo Maranatá. Então, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, né? E nós aguardamos essa volta com muita expectativa. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Shalom Adonai, a paz.